veio me chamar. Deixei tudo para te seguir. Restituiu com o meu perdão, transformou todo o meu coração. Nem todos os dias no Caribe eu troco a presença dele. Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eu sou latino-americano, sou Peregrino nesse mundo sou, eleito pelo teu amor. leva-me, Senhor. Eis-me aqui, observe, Senhor. Faz de mim o que você quiser. Faz pra mim tua vontade é minha felicidade. Observe, Senhor. Faz de mim o que você quiser. Faz pra mim tua vontade é minha felicidade. Eis-me aqui. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu está, Senhor. Por onde você for, eu vou. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu está, Senhor. Por onde você for, eu vou. Soy latinoamericano, soy peregrino en ese mundo, soy Elegido por tu amor, llévame, Señor. Soy latinoamericano, soy peregrino en este mundo, soy Elegido por tu amor, llévame, Señor. Boa noite, a paz de Jesus, o amor de nação esteja com vocês. Que alegria! Mais uma quarta-feira com vocês. Obrigado por ver chegando o povo. Vai convidando o teu vizinho, vai convidando o papagaio, o periquito, não sei quem. Vai convidando que a noite hoje promete, a noite vai ser maravilhosa. Hoje nós teremos o nosso amigo e o padre Jean, né? A maioria de vocês conhecem, já tive uns feedbacks do pessoal mandando mensagens pra mim, dizendo que vai assistir, porque gosta do padre, ele unânime, ele é muito adorado por todo mundo, né? Gosto dele pra caramba, né? Então, gente, hoje à noite... Não, adorado é só Jesus, né? Errei, né? Gosto dele, né? Então, povo amado de Deus, eu gostaria que você fosse acalmando o teu coração, encontrando um lugar bem legal aí na tua casa. Senta num lugar bem legal, não levante bordada. Abra os teus ouvidos, abra o teu coração, porque a noite de hoje promete. Nós temos uma surpresa para aqueles que ficaram até o final. Uma surpresa maravilhosa. A visita de alguém muito especial, que vai mexer com você, filho amado de Deus. Então eu gostaria que você, neste início de live, como a gente sempre faz, vai fechando os teus olhos, fecha os teus olhos agora. Vai acalmando o teu coração, vai silenciando os teus barulhos, vai realmente respirando, respira. Porque às vezes a gente chega afobado na frente do teu celular, a gente chega cheio de coisa, vai acalmando o teu coração. Acalma, alivia. Dá uma respirada funda aí no teu coração, silencia os teus barulhos. E vai deixando que Deus adentre. Fala pro Senhor, eu te dou permissão, entra na minha casa agora. Entra na minha casa através dessa live, entra na minha casa através do que vai ser dito, do testemunho do Padre. Enfim, meu amado, essa é uma noite de encontro com Deus. Não é apenas uma live de entretenimento, não. A gente não quer só entreter você. A gente quer fazer as duas coisas, entreter e levar você para a profundidade com Deus. Levar você realmente a ter uma experiência com Deus nessa noite. E a gente vai conhecer através dessa live um pouco mais da nossa igreja católica, um pouco mais do sacerdote. Enfim, meu amado, vai permitindo a graça de Deus agora. Permita que o Senhor vai tocando você agora. Talvez, filho amado de Deus, você não está nem com clima para assistir live hoje, né? Talvez, não sei o que aconteceu, filho. Talvez você não está com clima, mas assista. Eu peço para você, assista. Isso tudo vai passar. Vai acalmar o teu coração. Essa live vai acalmar esse barulho que está aí. Essa live vai acalmar essa dor que está, essa tristeza. Eu não sei como você se encontra agora. Mas eu digo para você, filho, fica, persevera até o final. Não liga na novela. Esquece a novela hoje. Hoje não tem novela para casa, não. Desliga essa televisão. Hoje você vai sintonizar na live. A live Papo Reto da Comunidade Católica Luz do Mundo. É aqui que você vai ter uma profundidade com o Senhor. É aqui que você vai ter um encontro com o Pai hoje. Então vai permitindo, filho amado de Deus.
Vai permitindo a graça do Senhor adentrar. Vai permitindo. Esse início é o início de preparar realmente o teu coração para que tudo que a gente vai fazer aqui possa fazer uma diferença na tua vida. Se não fizer nada na tua vida, não tem sentido nós estarmos aqui toda quarta-feira. Porque eu não quero ser um apresentador de programa de auditório. Eu não quero, estou longe disso, eu não quero. Eu quero te levar a uma profundidade com Deus, uma intimidade com Deus. Se você está vendo aqui um apresentador, um cara que faz uma micagem só para você, tá errado, filho. Tá errado. Porque eu quero ir além. Eu quero tocar o teu coração. Eu não. Deus quer tocar o teu coração através de mim. Amém, Jesus. Então Deus vai tocar o teu coração. Deus vai tocar o teu coração. Eu gostaria de trazer a palavra de Deus hoje, a leitura. Ela encontra-se lá em Amós. Abre os teus olhos agora. Pega a tua palavra. Quem está com a palavra aí vai pegando a palavra. Encontra-se lá em Amós capítulo 5. Amós, Antigo Testamento. Capítulo 5, versículo 14. Vou ler o 14 e o 15, tá bom? 14 e 15. A leitura de hoje, a primeira leitura vai até o 25, né, pai? É, né? 24. Mas eu vou ler os dois primeiros. Tá ok? Presta atenção, abre os teus ouvidos. É a palavra de Deus, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo dirigida para você. Presta atenção. Buscai o bem e não o mal, e vivereis, e o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Detestai o mal, amai o bem, fazei reinar a justiça nas vossas assembleias. Talvez então o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José, do que resta de nós, meu amado. Guarda essa palavra, anota aí, Amós capítulo 5, versículo 14 ao 15. Anote aí. E reflita essa passagem hoje. Depois da live, pega essa palavra e vai rezando ela no teu quarto. E como eu falei, né, meu povo? Nós estamos em festa na comunidade católica. A gente começou a fazer uma coisa brincadeira, gente, esse papo reto. A gente começou a fazer uma coisa brincadeira porque não tinha nada pra fazer, né? A gente ficar aqui confinado, a gente fica meio louco, né? E daí a gente falou, vamos evangelizar de uma forma diferente. Tem live de tudo quanto é jeito, né? Não tem live de tudo quanto é jeito, tem live oracional, musical, live comédia, live não sei o quê. E a gente resolveu fazer uma coisa meio diferentão. E não é que foi dando certo, gente? Tem uma galera aceitando o nosso convite. Tem uma galera querendo vir participar, mesmo no meio dessa coisa aqui bem simples, bem rústico mesmo. E hoje, quem aceita o nosso convite? Eu fico feliz, nós ficamos felizes, porque eu participo das missas dele, meu amado, eu fico impactado com cada homilia que ele faz. Eu estou impactado até hoje com a missa que ele fez lá no Tatuquara, lá no grupo de jovens do Junac. Até hoje, aquela missa mexeu comigo. Então, é com muita alegria que nós trazemos, olha que lindo, gente, ninguém vai acreditar que nós trouxemos ele, esse homem, assessor da renovação carismática, assessor eclesial. Com nós, Padre Jean! Chega aqui, Padre Jean! Oh, alegria, Senhor! Seja bem-vindo, boa noite! Obrigado, Santinho. De máscara, né? De Pode máscara ser. parece um pouco mascarado. Deixa eu pôr aqui meu ícone. Olha que É lindo. claro que eu vou tirar minha máscara, né? Mas vamos ficar de longe. Longe, vamos ficar um pouquinho de longe. Que alegria, gente amada, de estar aqui neste lugar simples. Eu acho que Jesus foi o primeiro a vir aqui, né? Mesmo que vocês não tinham assim meio que percebido, mas ele que desejou essa live. Certamente ele que vos suscitou essa ideia. Sim, esse está sendo o método de poder nos aproximar com todo o cuidado, com toda a prudência necessária. Estamos num tempo difícil, né, que não podemos nos aglomerar, que temos que nos cuidar, que temos que lavar as mãos, que temos que cuidar de nós, para sobretudo cuidar dos mais pequeninos, dos mais frágeis, dos nossos idosos, dos nossos anciões, das nossas crianças, daqueles que têm uma saúde fragilizada. Então essa prudência temos que adquirir, infelizmente, na luta, né? Mas não podemos cruzar os nossos braços e ficar somente parado numa quarentena sem nada fazer. Então tenho certeza, Pipa, que foi Deus que suscitou, é o Espírito Santo que suscitou, né? Esse desejo de começar brincando assim, né? Um jeito novo de falar com a galera, de, né, tocar o coração, de continuar evangelizando, levando a palavra, né? E que bom lermos esta primeira leitura de Amós, não lemos inteira, né? Mas podemos sentar? Pode, fica à podemos. vontade. Já Se você quiser dar uma começou? explicadinha, Já começou. Se você quiser dar uma explicadinha da Pra mim, leitura, se você quiser falar. essa leitura hoje me falou forte.
falou forte, né? Amai o bem e odiai o mal. Né? E eu penso, essa é uma das grandes dificuldades. Esse tempo de pandemia, eu estou no meu trabalho, né? Quem sabe que eu sou um padre operário, então que trabalho com idosos, né? Num centro-dia que cuida de idosos que têm Alzheimer. E é um centro-dia, então o idoso vem de manhã e volta para casa à noite. E o centro, com essa pandemia, teve que ser fechado. Falando nisso, tem um povo lá assistindo lá. Aqui, grande abraço. Ei, povo amado da irmã. Qual é o nome da irmã, Alex? Irmã Lilian. Irmã Lilian. Todo mundo lá conectado com a gente, pai. Então, quando parou o trabalho, eu disse, meu Deus, né? Que bom. Assim, eu pensava que ia durar 3 semanas, né? Assim, no máximo 1 mês. Eu já comecei a querer ler os livros, tudo que a gente tem para ler, que vai sempre dizendo, um dia eu vou ler, né? E já comecei a ler, mas começou a parar também as coisas na paróquia e tudo mais. Então, quando eu vi isso, eu fui rezar uma missa em Betânia. E eram as últimas missas que era possível assim. Eu disse, nossa, eu estou procurando um lugar para fazer retiro, porque semana que vem não vai ter nem o meu trabalho, nem as missas. Gostaria de fazer um retiro. Telefonei para os mosteiros, também estavam se fechando. Não, padre, a gente não pode acolher, né, essa pandemia, temos que nos resguardar e tudo mais. Então comentei com o pessoal em Betânia, poxa vida, não tenho nem lugar para onde fazer retiro. Eles olharam e disseram, padre, fica aqui com a gente, né? Passa a pandemia, claro que era com um duplo sentido, assim, eles infelizmente não tem um padre que fica fixo. Então eu disse, não fico, então missa todo dia, né, com o pessoal que está em quarentena dentro da comunidade. Betânia, né? Betânia. Grande abraço para Betânia. De Betânia. Está assistindo a gente também, padre. Hoje Legal. de manhã nós estávamos lendo esse texto. Rezamos a missa junto. E vocês sabem que Betânia cuida de dependentes químicos. Que justamente vem sempre me dizer, Padre do céu, eu sei que é mal a droga, mas tem um prazer. Tem um prazer. Se não fosse esse prazer, eu já teria deixado. A droga tem algo, ela é destruidora, ela é terrível. E eu não consigo largar. Eu não consigo. Então essa luta de começar a dizer é mal mesmo que tenha um aparente bem. É mal e eu tenho que lutar contra esse mal mesmo se ele me dá prazer. Né? E eu brincava assim, com a piazada, você é casado e trabalha e tem uma secretária linda que começa a te dar uma sopa. Né? É mal e você tem que ter decidido já pelo bem antes. Você tem que dizer, eu quero bem, eu vou ser fiel à minha esposa, eu não vou cair no pecado, eu não vou trair a minha esposa. E ficar firme nessa decisão. Ficar firme. Odiar aquilo que é mal. Odiar aquilo. A imaginação de poder trair a tua esposa, nem que for com um olhar da secretária bonita que passa, deve doer o teu coração ao ponto que você rejeita e vira a cara para o outro lado. De dizer não. Então, a decisão, amar o bem, desejar ser um homem de bem, desejar ser um homem honesto, justo, é uma decisão que nós tomamos antes mesmo de cair, de ser colocado diante de uma tentação. Porque senão, diante da tentação, nós não vamos estar preparados para vencê-la. E isso, no Brasil, nós vemos um homem que decide, por exemplo, por ser justo, né? Por ser honesto, com uma reputação ilibada, como nós dizemos, né? Diante da política, né? Com os políticos corruptos e sujos que não, né? Você sabe, nós estamos aí para comprar alguns respiradores, né? Mas se a gente falar com eles, a gente consegue o dobro do preço, metade para mim. E o cara ter a coragem, a força, a lealdade de dizer eu não entro nessa sujeira, isso é contrário, né, a minha índole, eu quero ser um homem bom, justo. Eu tenho que ter decidido isso antes. Eu tenho que ter sabido disso antes. Essa palavra então é para nós hoje plenamente em todas as situações. Decidir-se amar o bem, conhecer o bem, desejar o bem, querer o bem e já mesmo antes de ser colocado diante de uma tentação, odiar o mal. Né? E aqui diz bem, odiar o mal. Mas rezar pelos pecadores. Né? Odiar o mal, mas querer a mudança e a transfiguração do homem que caiu no mal.
né? Nós conhecemos tantos homens tocados pelo mal, né? Capazes de produzir e reproduzir o mal, mas não identificar esses homens ao mal que eles fizeram. Né? Isso também é uma outra luta. Então essa palavra é uma palavra assim, de uma atualidade que nos pede, nos exige uma coerência. Né? Essa coerência tão necessária, né, em todos os lugares e que Jesus tanto exigiu para cada um de nós. Né? Verdade. Estou falando demais, talvez. Não, tá ótimo. Começou bem. Vocês viram o nível, né? Vocês viram o nível do negócio, gente, tá? Vai ser fogo o negócio aqui. Mas, para quebrar um pouquinho o gelo dessa reflexão profunda que o senhor fez aí, eu gostaria de começar como a gente sempre começa, né? A gente quer saber a origem, a pessoa. A gente conhece o Padre Jean, o Padre Jean que faz a missa, o Padre Jean que celebra a missa, o Padre Jean que faz as pregações homilias, o Padre Jean que é assessor. Eu quero conhecer o Padre Jean. O Padre Jean. Da onde o senhor veio? Quando eu conto a minha origem, as pessoas não acreditam. Eu sou de Joinville, em Santa Catarina, então barriga verde, né? Mesmo que né? Amante da história, e desde pequenino preocupado com os problemas sociais. Muito me marcou, eu vivi uma infância marcada, graças a Deus, minha família é uma família de classe média. Mas assim, sempre vi ao redor da minha família muita gente necessitada, muita gente passando necessidades mesmo, e as crises contínuas. Quem viveu os anos 80 sabe, né, o que um jovem assim passou. Né? Trocamos várias vezes de dinheiro, a inflação era imensa. A gente hiperinflação, né? Hiperinflação. Nossa. Num mês a gente... O leite tava um valor, subia no mesmo dia quase, né? Sim. De um mês para o outro, às vezes triplava né, o preço das coisas no mercado. A remarcação dos preços no mercado eram quase diárias, se não semanais. Né? Então eu vivi a minha adolescência, pré-adolescência, nesse período, até que o povo, né, eu ainda peguei o tempo da antiga regime militar, um pedacinho, com a mudança para a democracia. Né? E as diretas já. Né? Veio o Tranquedo, que acabou morrendo, né? Até hoje a gente não sabe como é que foi morrer, a esperança que todos nós tínhamos de mudança, e depois Collor de Mello, no qual nós votamos, as mulheres votaram nele porque era um homem bonito, né? Caçador de Marajá. Caçador de Marajá, caçador de fantasmas, né? E veio a grande decepção. Parece que depois da minha infância, assim, eu vejo decepção de decepções, né? A gente crê numa mudança possível e nos decepcionamos com o homem. Claro, não colocamos nossa confiança em quem deveríamos realmente de confiar, né? Homem nenhum vai mudar o nosso país. Quem vai mudar o nosso país é Jesus, o dia que a nação inteira se entregar ao Senhor. Amém. E dizer, nós queremos ser homens justos, plenos da graça do Senhor, que vive na integridade do Evangelho. É isso que vai mudar o nosso país, enquanto isso não tiver sido acolhido. Então eu, na minha adolescência, vendo tudo isso, aos poucos fui pensando que a saída era realmente uma revolução. E os únicos que falavam de revolução eram os partidos de linha comunista. Então, aos meus 14 anos, eu comecei a frequentar linhas marxistas. Eu comecei a estudar à noite, já estava trabalhando, naquela época era possível, né? Então tinha já começado um trabalho muito bom, meu pai que tinha arrumado, os estudantes tinham uma possibilidade assim, mas aí então comecei a estudar à noite, o 2º grau já, e trabalhar na Hansen, né, na Tigre, Tubos e Conexões Tigre, numa parte administrativa. E ali, então, à noite eu tinha um professor que era do PCdoB e que enchia a nossa cabeça com uma ideia de revolução. Ao ponto que, nos meus 14 anos, eu achava que a igreja era realmente um ópio. Pensava isso. E fui dizer para minha mãe. Minha mãe veio com a história de que eu tinha que fazer a catequese por crisma e eu fui dizer para ela, não mãe, eu não quero mais. Minha mãe me olhou de cima para baixo, de baixo para cima. O que é isso, menino? A família era religiosa. Sim, minha mãe hipercatólica, catequista, né, de membra da RCC desde que eu sou, né, eu me lembro de ficar dormindo nas reuniões da RCC, que eu não me aguentava, que terminava tarde nas casas, porque era proibido na igreja, né, ainda. Então isso, o finalzinho
anos 80, né? Ainda. E, então, com a cabeça cheia das coisas do PCdoB, das ideias revolucionárias, de mudança, até pensava em entrar na política. Eu também tinha essa. E aí minha mãe me pega e diz, não, antes de falar mal da igreja, tens que conhecer a igreja. E me levou a conhecer a ordem na qual eu estou hoje. Essa ordem, uma casinha, eles moravam numa casinha no meio da favela, né, no meio da vila, uma casinha de madeira pobre, padres que vinham da Bélgica, da França, indo trabalhar todo dia de bicicleta, Joinville, né? Anos 80, ainda finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Então a bicicleta era o meio de transporte mais comum em Joinville. Ainda é a cidade das bicicletas, cidade das flores e dos príncipes. Né? Apesar que o príncipe está meio exilado. Desculpa aí. Daí, fui lá visitar esses caras. Com que idade o senhor tinha? Tinha 14 anos. Ah, novo. 14 anos. Mas já com ideias, já bem, assim, me foi um choque. E aí, primeira contato com eles, me deram um livro, que eu devorei o livro. Né? Peregrino Russo, que ensina a oração sem cessar. E aí comecei a rezar. E aquele choque com esses homens da igreja que estavam vivendo no meio popular, ali para fazer um trabalho no meio dos homens, sabe, mais simples, mais pobres, mais humildes, aquilo me tocou muito. Eu disse, então, nem todo o discurso do meu professor é verdadeiro, que a igreja é só para enganar o povo. Não, esses homens me parecem autênticos. O que me marcou ali foi essa autenticidade. Realmente, uma vida para Cristo vivida humildemente, simplesmente humildemente, assim, numa pobreza, né, numa entrega ao Senhor, numa simplicidade, lhes faltava tudo. Homens que eram europeus e que podiam ter tudo, podiam morar na melhor casa de Joinville, mas não queriam, tinham escolhido ali porque eles me deram um livro que explicava, a teoria deles era estar junto com aqueles com quem eles querem dialogar. E se eles vêm de cima, a palavra não teria o mesmo impacto. Aquilo me impressionou de ver. Aí, lendo esse livro, me interessei pelo mundo monástico. E por incrível que pareça, essa ordem, a minha ordem, a Missão Operária São Pedro e São Paulo, é muito ligada. Então eles logo disseram, queres conhecer? Vamos, semana que vem, tem um amigo meu, um dos irmãos falou, que vai para Campo do Tenente. E você pode vir conosco, porque nós temos um antigo irmão da nossa ordem que está lá, Manu Retumba, e foi muito tempo membro dos monges ali da Trapa, e você vem junto. Então, aos meus 14 anos, eu fui conhecer a Trapa, né? Conhecer os monges cistercienses da estrita observância, como são conhecidos, né? Da estrita observância, né? Primeira oração às 2h40, às 3 horas da manhã, né? As vigílias, e fui lá conhecer. Eu passei só uma tarde, e lá eu caí sobre um livro de Thomas Merton. Então eu lia muito. Assim, e nesse livro Thomas Merton dizia a diferença entre um monge e um marxista revolucionário. E ele dizia, um monge, quer dizer, ele começava pelo marxista. O marxista é aquele que quer uma revolução e ele faz todo o trabalho revolucionário. Opa, caiu um ali. Vou levantar, filho. Sempre acontece isso. Então, mas é para falar do erro marxista, né? O marxista é aquele que então imagina e intenta uma revolução, tentando mudar as estruturas, querendo mudar a estrutura social. Só que ele não muda o coração dos homens. Desculpa. Era no mais sério da história. Ai, gente, é que o rapaz, a cadeira caiu, quebrou, e daí eu dei esse riso muito frouxo. Vamos voltar. Voltando. Então, isso me tocou muito, né? É verdade que uma revolução se a gente muda a estrutura, mas não muda o coração do homem, os problemas persistem.
podem ver, no Brasil nós temos uma lei belíssima. Nós temos uma Constituição genial. Só que os corações dos homens malvados não deixam que elas sejam aplicadas. Verdade. E aí acontece o que acontece. Enquanto que o monge é aquele que prega a revolução pela mudança, conversão pessoal. Uma mudança interior profunda, um coração que aprende a ver seus erros e a transformar. A vida monástica é uma escola de conversão. De fato, o monge, a gente pensa que a pessoa entra no mosteiro para rezar. Entra para rezar, mas ninguém reza se não é um convertido. Ele entra para viver uma vida de santidade. Verdade. E a conversão é essa. Então, uma revolução quando teremos santos. Viu? A revolução só existirá quando tivermos santos. Aleluia. Homens e mulheres santos, e se espelhar santos. Aquilo eu caí assim, eu comecei a perceber o erro que eu estava entrando. Graças a Deus, cedo, Que bom, consegui aleluia. começar a perceber assim esse erro. Então, minha origem vem dali, vem nesse meio. Ali eu decidi então de entrar na minha ordem. Só que aos 14 anos não era possível. Minha ordem só é possível depois da idade maior, assim, depois dos 18. Então eu fiquei esperando, visitando outros seminários, fui em várias comunidades, algumas até... O senhor então, essa experiência que o senhor teve incomodou o senhor, o fato do senhor foi lá, fez, não podia entrar com aquela idade, mas daí o senhor foi fazer conhecer outros lugares, é isso? Sim. Não ficou com 14 Comecei, anos? daí aceitei o que a minha mãe dizia, tinha que fazer a catequese, fiz o crisma, aí ingressei na igreja plenamente. Comecei a participar de grupo de jovens, inventamos um pequeno grupo de jovens paralelo, porque os jovens na época assim, eram muito marcados, pela TL, uma TL muito eu até má. eu participei. Em Joinville nós tínhamos um padre que rezava a missa, com uma toalha do PT. Exatamente. Sobre Che Guevara, o altar. Então, isso eu comecei a perceber que não era compatível com a fé católica. Exatamente. Eu tive essa graça, assim, desde a minha juventude, de ir percebendo. Só que, sabe, às vezes a gente olha para o passado e julga. Não tinha outra coisa. Não tinha. A gente procurava um livro que desse uma doutrina católica plena. Não tinha. Era uma dificuldade tremenda para conseguir. Não tinha internet como tem hoje. A gente não imagina. Assim, nas bibliotecas não tinha nada. A gente morria a língua. Sentia que não estava plenamente em comunhão, que não era totalmente justo, mas era o que nos era dado, era o que nos sobrava. Então nós tínhamos que começar a construir, a procurar e a ter a graça do Senhor. Eu penso que na minha vida a mão de Deus agiu plenamente assim. Porque eu nunca imaginei, mas eu sempre percebi, gente, eu não queria estudar teologia assim. Eu vi os padres perdendo a fé. Eu vi os padres ficando 4, 5 anos e depois abandonando o sacerdócio. Eu dizia, mas eu não queria isso para mim. E aí a graça de Deus agiu, plenamente. Quando eu entro na minha ordem, 2 anos depois, eu sou enviado fazer a minha teologia na Suíça. Onde eu tive a graça, assim, sem pedir, mas Deus foi me encaminhando, para uma teologia plenamente tomista, plenamente tomista, com homens muito sábios, com Explica o que é tomista, que tem gente que não sabe o que é São Tomás de Aquino. Então, justamente você falou, é a teologia de São Tomás de Aquino, da Idade Média ainda, mas que nós já temos o neotomismo totalmente, que vai se adaptando para os tempos modernos. Então ler São Tomás de Aquino, entender as ideias que levaram São Tomás de Aquino, conceber as estruturas teologais e transpô-las para os dias de hoje, para a problemática de hoje, para as perguntas e problemas do homem atual, com internet, com toda a problemática de hoje, e, usando dos mesmos métodos, tentar buscar respostas. O que Deus está nos dizendo hoje?
né? Como podemos falar de Deus hoje, né? Como podemos anunciar o que Deus tem para nos dizer. Então fazer teologia, mas a partir desse método teológico tomista, né? Que São Tomás de Aquino sempre dizia, contempla ad listrade. Para mim isso é a força dominicana, né? Contempla. Depois fala. Né? Contempla ad listrade. Tradere vem até de tradição, né? Para transmitir, para dar alguma coisa, para ter coisas consistentes. É necessário antes ter contemplado. Aleluia. Então, assim, é necessário. O teólogo deve ser um grande orante. O teólogo deve ser um homem que busca, né, a palavra que lhe é colocada na boca vem de Deus. Tem que ser um homem em comunhão com Deus constantemente. Não é só uma teoria, né? Deve ser algo vivido, experimentado. Penso que São Tomás de Aquino foi um grande místico, né? Um grande místico, assim, um amoroso da igreja. Você disse que, né, você falou um momentozinho assim, que essa live, luz do mundo, meio atrapalhada com alguns caindo e tudo mais, mas iluminando o mundo, quer ser esse lugar que faz conhecer a igreja e amar a igreja. Amar como a precisamos, como né? precisamos. Deste Zelo, né? Deste zelo, né? Deste zelo, deste amor, deste conhecimento. Né? Nós somos filhos da igreja. Né? Caminhamos nesta luz, né? Lumen Gentium, quer dizer isso. Jesus é a luz do mundo e essa luz brilha dentro da igreja. Aleluia. Amém. Glória, né? Nossa. Que nos é dado assim. Então, Sou quebrado sendo hoje. filho da igreja, nós somos chamados a iluminar. De pensar que eu imaginei um momento e lutar contra a igreja, mas isso, graças a Deus, foi um pequeno instante. Eu também tive uma fase da minha caminhada que eu estava entrando na teologia da libertação, estava entrando no sindicalismo, nesse negócio tudo aí. Enfim, graças a Deus curou e Deus salvou e graças a Deus estamos aqui. Padre, me diga um negócio. 4 anos para entrar no seminário. O que o senhor falou aqui? Teve um grupo de oração e tal. Vou perguntar porque o jovem gosta de perguntar, porque o jovem é curioso. Teve um momento de namorinho ali, teve uma fé por alguém nesse período para sair ou para... Porque ele me pode usar também, né, pai? De um sentimento para tirá-lo. Teve? Eu nunca namorei. Não? Não. Que bom, padre. Aleluia. Não, eu tive um namorico. Se chamava ainda Carnaval do Amor. Era uma tentativa de... a gente tinha em Joinville guardado assim um pouco o mesmo, mas era algo anti-carnaval. Então os grupos de jovens se reuniam para fazer então uma noite de oração, de louvor, de cantar e de louvar, né? E ali teve assim alguns encontros, né? Mas eu não... Nada. O senhor já tinha se apaixonado por Cristo? Eu já desejava ser sacerdote mesmo. Não sabia ainda que ia entrar na minha ordem, eu tinha um desejo. Eles tinham dito, eu comecei a ler, a pesquisar, tinha que terminar o meu 2º grau. Eu terminei aos 17 anos o 2º grau. E aí me inscrevi na faculdade, comecei a fazer computação. Na época não tinha TI. Não, era o início dos anos 90. Esse computador verde ainda, né? Era, nossa, era COBOL ainda. Então comecei, fiz 6 meses. Lá tive um outro choque, assim. Porque daí na minha ordem começou a ter uma mudança. Eu ainda não estava na ordem, estava em casa. E ali eu resolvi entrar. Quando eu me deparei assim com um choque, um professor chegou dentro da sala de aula e explicou que para ser um bom programador teríamos que dar vida à programação. E ali eu disse, não, eu não quero dar minha vida à programação, né? Eu não quero ficar bitolado na máquina. E ali eu tive um choque, assim, um tipo de reação, e daí fui dizer, né, olha, eu prefiro entrar já, né, que eles queriam que eu fizesse uma formação antes. Eu prefiro entrar já e daí fazer a formação um pouco depois. Então eu fiz primeiro, né, segui todo o curso. A minha ordem tem uma formação um pouco especial. Minha ordem é uma ordem francesa, Isso, né, marcado pelo pensamento francês.
Né? Então, quem entra na minha horta tem que aprender a falar tubiquinho, sim, né? Sipoku, né? Como Talevou. A formação é feita uma boa parte dentro da língua francesa. A teologia francesa é uma teologia belíssima, né? Com homens extraordinários, de Lubac e tudo mais, com a história. A patrologia é redescoberta através de trabalhos feitos na França. Né, toda a pesquisa francesa, assim, que vai dar o Concílio Vaticano II, a boa teologia, né, que vai dizer ao mundo, olha, necessitamos de uma mudança estrutural, não da nossa mensagem, mas da estrutura, né, de maneiras como fazemos, de maneiras como apresentamos o Evangelho, porque o mundo mudou muito e vamos precisar, né, ir atrás desses que estão perdidos no mundo, adaptar a nossa linguagem e tudo mais, sem perder o conteúdo. É o grande erro, né? Assim, que muitas vezes a gente pensou que poderíamos, né? Não, o Evangelho é sempre, o Evangelho não muda, né? Homens anunciam o Evangelho, é sempre o mesmo. A maneira, o jeito, o tom, né, a arte, os meios de comunicação mudaram, né? Imagina que, né, anos atrás, o meu fundador foi um dos primeiros a lançar a revista católica, né, nos anos 40, né, 45, 46, pós-guerra. Né? As revistas eram em preto e branco, né? Tinha uma foto no meio, né? Colorida, era um negócio assim. Né? Fête Saison na França, né? Chama-se assim. Então, os meios, nós temos que estar sempre correndo atrás, mudam muito, né? É necessário um esforço contínuo, mas o Evangelho é eterno. Me diga um negócio, padre. O senhor falou que foi para a França. Com que idade o senhor foi para a França? Com 20. Com 20 anos? Então, saída. Ah, tá. O senhor entrou então no seminário com 17, 18? 18. No dia ali que eu fiz 18. Eu não fiz pela metade, assim, eu comemorei os 18 anos, minha mãe fez uma festinha, né, minha amada mãe. Assim. Ela tá viva? Tá viva. Qual é o nome dela? Irene. Quantos anos ela tem? 67. 67. Grande abraço, se tivesse tido, né? E me diga um negócio, então, que são eles? São alemães, italianos? Minha mãe é de descendência italiana, ela vem de Brusque, meus bisas vêm de Nova Trento, né? Então italianíssimo. Meu pai deve ser uma mistura, meu pai é um negão bonito, né? Assim, o mais bonito lá de casa. Que legal. Né? Minhas irmãs puxaram mais moreninha, e eu nasci meio loirinho, eu e meu irmão somos mais loirinhos, minhas irmãs moreninhas, assim, é uma mistura. Mas meu pai é uma mistura de alemão com bugre, né, com bugre. Então, uma linda mistura brasileira, deu filhos bonitos, né? Minhas irmãs são lindas. Tá, daí você tá contando que o senhor entrou, daí tua mãe fez um bolo. Então, um pouco antes da minha saída, fiz 18 anos, né, mas eu nunca fui de ter muitas amizades, eu nunca entrei numa discoteca, isso eu posso dizer. Eu nunca entrei numa Aleluia. Nunca entrei numa discoteca. Discoteca do nosso tempo, gente, hoje é balada. Eu posso parecer um pouco tímido assim, né? Então, e eu sempre fui, eu sou bastante tímido, reservado. Então, e tem coisas que eu aprendi de pequeno. Eu lembro, minha mãe é monja, acho que dentro de casa, assim. Lá em casa nunca teve rádio, eu nunca escutei rádio. Teve um períodozinho, assim, na minha vida de uns 4 ou 5 meses, lembro de ter escutado um pouco. Era ainda Titãs. Tinha umas músicas meio doidas, mas era esse período que eu estava meio atrapalhado. Né? Tinha as rosas de plástico. Cabeça de dinossauro. Eu fiquei tão impressionado com aquelas músicas assim, sem sentido, que eu voltei pro Padre Zezinho. Ele me perguntou, mas padre, que música que você gosta? Assim, eu não escuto música. Né? O pessoal da Colo brincava, eu ia sempre na Colo, e aí o pessoal disse, padre, você tá lá na Colo? Eu dizia, se me perguntar uma música deles, eu não sei nenhuma. Eu não escuto música. Eu peguei isso, não é porque é ruim, não é ruim, tem músicas muito boas que evangelizam. É pra mim, eu pessoalmente não. Só é mais contemplativo, né? Eu gosto de escutar o ofício divino. Eu descobri tem agora esse mundo dos apps, né? Tem
eu não sei o nome, italiano, lindíssimo, que canta todas as horas canônicas que devem ser rezadas, cantada, e tem o texto em italiano. Eu não sei muito bem o italiano, mas escutando eu vou lendo, eu vou aprendendo e vou falando italiano, né? A gente vai aprendendo, nunca estudei italiano, mas é de uma beleza tão grandiosa, assim, a tradição dele. Inclusive você pode escolher, tem as liturgias cantadas no rito latino, mas em italiano, né? E no rito ambrosiano. Porque sabe que na Itália tem as duas possibilidades do rito, né? Na região de Milão, não é o rito latino, sabiam disso? É católico, mas é o rito ambrosiano, né? De Santo Ambrósio. Santo Ambrósio. E eles seguem ainda o rito ambrosiano. Então tem as duas liturgias latinas, né? E ambrosianas, as duas em italiano, mas assim, as duas tradições diferentes. Santo Ambrósio, Então, o que ajudou Santo Agostinho. Santo Agostinho. Eu tô por dentro, até hoje a liturgia nessa região de Milano é a liturgia ambrosiana. Que rico, né? Sim. A nossa igreja é rica. A nossa igreja tem tantas assim, tradições litúrgicas profundas. Nós conhecemos, né, a latina, mas eu estando na França tive a graça, assim, o meu encontro com a ortodoxia me marcou muito. Peregrino russo é ortodoxo como texto, né? Esse encontro, eu até trouxe o meu ícone, porque a minha ordem, como é uma ordem francesa, é uma ordem que é marcada pela França. E a França, não sei se você sabe, mas na França ela acolheu, depois quando o Império Russo foi destituído, o Tsar foi morto, a nobreza, quando viu o comunismo chegando, né, o socialismo se implantando, fugiu da Rússia. Foi para onde? Foi para a França. E vindo para a França trouxe a ortodoxia. E é muito interessante porque daí os católicos, vendo a beleza da liturgia ortodoxa, foram aprofundando também a sua liturgia. Esse encontro da igreja com os dois pulmões, que vai falar no Ultimum Sim, né, um documento do Papa João Paulo II, assim, do concílio, que ele falava muito desses dois pulmões, né, do Oriente e do Ocidente. Eu acho que nós temos uma riqueza imensa a descobrir no Oriente. Assim, um jeito de rezar, eles são muito mais pneumatológicos do que nós, né? Nós somos carismáticos, e eu amo a igreja carismática, né? Mas a pneumatologia, essa graça, né, de serem homens pneumatológicos, assim, é uma palavra, não sei nem se existe em português, mas assim que se fala do pneuma, né, do espírito, é mais oriental, né, mais ortodoxo. Então, eu amo os ícones, né? Antes mesmo da igreja latina absorver os ícones. Agora eu vejo que na Canção Nova, a partir dos anos 90, né, a partir dos anos 2000 começou muito, foram para a França também, começaram a trazer os ícones e tudo, e o Brasil está, né, se abrindo. Mas os primeiros da minha ordem, eu vi os ícones lá em casa, na casinha da minha ordem, dizia, nossa, que lindo! E esses padres franceses diziam, os brasileiros não gostam, eles não entendem. E eu achava pena. E não, os brasileiros entendem e estão começando a amar. E é lindo. É lindo os ícones. Isso aqui é uma colagem, né? Não é um ícone verdadeiro. Mas quem pintou é a irmã de um dos membros da minha ordem, do Giuliano. Né? Quem pinta, o nome dela é Lina Del Pero. E quem quiser bater na internet, né? Bater Lina Del Pero, vai ter os trabalhos que ela faz. Não são todos os trabalhos de iconografia, mas são muito lindos. Nossa Senhora da Ternura, dá para ver? Dá. Né? Assim, eu gosto muito da maneira que Nossa Senhora, que Jesus segura, né? Assim, colocando a mão no queixo de Nossa Senhora. Tem uma ternura realmente muito bela. Muito lindo, assim, esse olhar que se cruza, né? Entre Nossa Senhora e Jesus, né? Muito, muito belo, assim. A contemplação, eu aprendi isso, assim, ficar horas diante de um ícone, né? O ícone é uma janela pro céu. Nossa. A gente já glória a contempla Deus. as coisas do céu
E ali aprende a desejar, justamente o texto de hoje diz, né? Desejai o bem, odiai o mal. Detestai o mal. Você se engasgou ali no detestai o mal. Né? Detestai o mal. Amai o bem, detestai o mal. Veja, chorei, Galinha. Fala aí. Não, não. É porque eu também tenho esses trava-línguas assim. Quando eu era pequeno eu tinha problema com o R. Né? Eu tenho ainda. Eu Tem? falo inglês. É, 3. Não, eu aprendi. Na escola eu tive uma fonoaudióloga. Uma escola do estado, percebeu. E aí a minha professora, vendo que eu tinha que treinar, me botava a fazer as leituras. Foi o início ali, talvez, eu muito tímido, de aprender a vencer a timidez. E ela me dava, então, todos os textos. A minha professora também percebeu que eu tinha problema psicológico e me levou para um psicólogo. Mas amém. Padre, Mas todos nós temos que nos a melhorar sempre, né, Pipa? Padre, outra coisa. O senhor foi... o senhor foi para a França e a tua ordem, ela também faz 8 anos de estudos, ou é mais, é menos, como que é? Minha ordem, os estudos são variados. A gente eu não segui um percurso comum. Nós não temos seminários, para começar. Não tem seminário. Nós não temos seminários. Tudo em faculdades particulares, é isso? A gente estuda nas faculdades onde vão estudar os padres, né? Mas, quando, ao invés de voltar a dormir no seminário, a gente volta a dormir na favela. Né? A gente mora sempre inserido numa comunidade sensível. Por exemplo, aqui, algumas pessoas me perguntam, mas padre, por que vocês moram lá no Tatuquara, é tão longe do teu trabalho? Eu disse, mas é a ordem escolheu de morar lá. Não que o Tatuquara seja uma ao contrário, né? Mas não mandando coisa pro padre, tá falando mal mesmo, tá falando mesmo. Não, mas Tatuquara é um lugar sensível. Uma vez eu falei, esses dias eu levei uma menina, Camila, não sei se vocês conhecem lá de Betânia, lá comigo, e tava um dia de vento. E ela disse, padre, mas o que tem aqui? E aí, com esse vento, todo o ar, o cheiro da Cosselpa, né, polui aquela região, tem a Cosselpa e tem a Petrobras ali do lado. Não sei como que o Greca liberou, né, de fazer ali um loteamento. E todo o cheiro da Cosselpa invadia, ela dizia, mas cheira podre. Ela é meio, né, assim, ela diz mesmo, ela é um pouquinho especialzinha, assim, a Camilinha, né? E ela dizia, padre, cheira podre aqui. Eu me lembro até hoje, eu estava voltando de ônibus. Então, a minha ordem tem disso, a gente pega ônibus com todo mundo, a gente tá no meio da galera, a gente vai nas casas, a gente come pizza com os jovens, a gente chora com aqueles que choram. Vai comer pizza com o senhor. A gente ri e se alegra com aqueles que se alegram. A gente está junto, é uma ordem inserida, é estar com. Né? Estar junto com as pessoas, sofrer com as pessoas, né? Tentar rezar com aquele barulho que estou ouvindo agora. Você tem a tua capelinha ali no meio da vila, né? Você põe Jesus para adorar e o vizinho naquela doideira, e você tem que dizer, ô Jesus, abençoa o vizinho. A vontade do coração era pedir outra coisa para o Senhor, mas, né, a gente tem que se vencer. Então, de levar a vida católica, a santidade, de levar as coisas belas da igreja nos lugares onde todo mundo está, e de lá se virar uns 30 para vivê-la profundamente. A tua congregação tem um chamado meio parecido com a Toca de Assis, né? A Toca de Assis também é inserida no... A Toca de Assis nos imitou, mas são duas ordens diferentes. A minha ordem ela não tem essa acolhida. A minha ordem não tem o carisma da acolhida. Nós somos primos, se formos comparar, dos irmãozinhos de Jesus, fundado por René Voillaume, na espiritualidade de São Carlos de Foucault. Lá, Carlos de Foucault. Outro francês. Então, São Carlos de Foucault, ele é lindo, São Carlos. Vocês não conhecem? Agora ele é santo. Né? É um santo que viveu no meio dos Tauré, na Argélia, um padre, ninguém sabia, mas é meio muçulmano, então ele não podia dizer que senão, tá? Né? Vocês entenderam? E viveu lá santamente, belamente, do Evangelho. Né? O escondimento do Evangelho. Antes dele ir para lá, ele era irmão,
ele entrou primeiro numa trapa e ele foi para a África, para ser a mais simples, a mais humilde. Daí ele viu que ainda não era bem isso, o Senhor queria ainda mais dele. Aí ele foi para Nazaré, se colocou como, ele era da nobreza francesa, um nobre. Aí se colocou como jardineiro num convento de irmãs Clarissas, se eu não me engano, ou carmelitas, em Nazaré. Trabalhou anos no convento, trabalhando escondidinho assim, junto com as irmãs, né, e cortando a graminha dele, vivendo só de Jesus. E aí, um momento, ele voltou para a França e o padre espiritual dele disse: tens que ser religioso, tens que ser padre para adorar mais Jesus. E aí o fez padre e ele foi então para o deserto, viver no deserto, no meio de quem não conhece Jesus, para lá onde não tem nenhuma missa, lá onde não é, Jesus nunca é adorado, lá ele rezar a missa, lá ele adorar, mesmo se ele não podia dizer nada a ninguém, porque senão... Que legal, né? E ele lá viveu no escondimento profundamente, plenamente essa vida, né? Jesus, um santo, um verdadeiro santo, um santo moderno. Temos que aprender muito com ele, né? A gente reclama que nossa realidade Então, aqui também não é mesmo. Minha ordem é uma ordem muito aparentada dele, então tentarmos sermos estes contemplativos no meio do mundo. Charles de Foucault, Charles, né, que se diz em francês, Carlos de Foucault em português, ele escrevia: adorar Jesus num convento não é que seja fácil, mas adorar Jesus no meio de um furdunço, dentro de uma fábrica, no barulho de uma fábrica, no meio do transporte lotado, onde tem gente correndo para todo lado, e ali adorar Jesus. Isso é belo e heróico. E é isso que eu escolho. É isso que eu escolho. Então ele quis levar essa vida plenamente de padre secular, como nós vamos dizer, e esse nome ficou pejorativo porque muitos padres seculares, indo para o mundo, acabaram mundanizando-se. Aí é o grande desafio, levar Jesus no mundo sem ficar imundo. Né? Mantendo-se o mais próximo da santidade, o mais puro possível, o mais santo possível, o mais de Jesus possível, não deixando-se contaminar pelas coisas do mundo. Isso é um desafio tremendo. Eu vejo a secularização na igreja não foi muito porque os padres não tinham uma espinha dorsal, tinham talvez uma casca bonita, mas uma espinha dorsal que, com o encontro com as coisas do mundo, né, daí a gente vê os padres se enriquecendo, não quero criticar os padres, mas se mundanizando, né, vivendo mais no celular, deixando de rezar, deixando de estudar a palavra, deixando de ler os documentos da igreja, deixando de buscar o Senhor e vivendo as coisas do mundo, na correria do mundo, nas alegrias do mundo, nos prazeres do mundo, na comilança do mundo, nas viagens mundanas, e esquecendo dessa entrega, desse sacrifício, desse dom de si, desse absoluto, desse tesouro que é Jesus. Eu prefiro seguir Jesus do que os prazeres. Muitas vezes esquecendo sagrado, né? Esquecemos. Então, é claro que daí, isso que é belo, assim, né? Eu gosto muito, minha vocação é uma vocação de tipo dominicana, né? A minha ordem fundada por um dominicano, então esse contemplar stradere, na ordem, na regra da minha ordem, né? Retiros constantes, idas aos mosteiros. Minha ordem não se instala numa cidade sem antes verificar se na região não tem um mosteiro por perto, ou uma casa para retiro, um lugar onde fugir para contemplar, para estudar, para aprofundar, para se encontrar com Jesus de maneira mais profunda. Isso é essencial na minha ordem, é como que assim uma base necessária, né? E então essa fuga mundi, você está morando dentro de no mundo, no barulho, nas coisas do mundo, mas para não se deixar absorver por ela, você vai ser obrigado a fugir de vez em quando, né? E se reabastecer das graças do Senhor, se alimentar, né, do belo ofício, da liturgia, né, monástica, tudo isso, encher o teu coração, voltar, né, dar-se totalmente, inteiramente,
E quando sentir que está meio cansado, volta. O Senhor fez isso. Né? A gente vê o Senhor fugindo tantas vezes. Leva os seus discípulos para a montanha. Né? Leva os seus discípulos para a montanha. Sai daquela agitação toda. Precisa. Precisa. Né? Precisa. Todos Eu acho precisamos. que os padres que estão no século, como nós chamamos, os seculares que estão no mundo, teremos que aprender sempre mais essa dinâmica. Verdade. Senão, aos poucos, o mundo vai entrando em nós e nós nem percebemos. Vamos ficando mundanizados, no sentido pejorativo da palavra mundo, né? Porque o mundo é belo, né? As coisas que Deus criou são belas, né? Mas o pecado entrou neste mundo, infelizmente. Então, mais esse pecado que vai entrando e iludindo, né? Iludindo-nos. Então, padre, agora a gente vai fazer um momento do merchan agora, tá bom? Merchan. Daqui a pouco a gente já vai voltar. Pode sentar aí, fica sentadinho. E você aguarde aí, tá profundo, né? Tá bem gostoso, tem conteúdo para você anotar aí no teu caderno, tem bastante coisa bacana. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouquinho mais na ordem. Quer entender um pouquinho melhor essa ordem, porque eu não entendi muito bem a ordem ainda. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: nós somos uma comunidade de vida e aliança, comunidade católica Luz do Mundo. Deus chamou o Dudu para fundar uma comunidade. Ele estava lá bem da vida, né, com a esposa, filho, tranquilo, e Deus chamou ele para fundar uma comunidade. Só que quando a gente fundou a comunidade, a gente vai viver da providência de Deus. E viver da providência de Deus que a gente precisa de você, meu amado, meu querido, que está assistindo aí, que está vendo aí. Então o que a gente faz? A gente não pede dinheiro assim, reto. A gente faz produtos, cria produtos para vender para você, para transformar em dinheiro para nós. Nós temos essas camisetas lindas, maravilhosas, né? Ó, eu que fiz, essa arte é minha, tá, gente? Eu que criei essa arte. Essas camisetas aqui, elas estão com, acho que R$30, promoção, R$30, você comprando hoje. Essa tá R$20 da essência, R$20, R$30. Temos terços também. Bonitinho ali. Bonita, né? Linda. A né? chama do que ilumina. Ah, isso. Daí temos terços aqui, ó, os terços. Esses terços aqui são R$20. Então você adquire, além de você comprar um produto da comunidade, você vai estar evangelizando. Nós vamos estar propagando o rosário, o terço. O que a gente precisa é rezar o terço, né, gente? Nossa Senhora já tem aparecido e tem dito que tem que rezar o terço. Então você comprando o terço, R$20 está ajudando a comunidade e evangelizando. Outra coisa, meus amados, além dos produtos que nós temos o nosso moletom também muito bonito, nosso moletom, todo mundo já viu. Se você quer adquirir um dos nossos produtos, desses que eu estou mostrando aqui, entre em contato com o nosso WhatsApp, conversa conosco. Nós temos o nosso call center, que é o Alex. O Alex vai estar... O que aconteceu? 5 minutos para Acabar a live do Instagram. Isso. Então, gente, eu vou ficar falando aqui e vai cair a live do Instagram. E daí daqui a um pouco a gente volta. Que tá interessante, tá gostoso, né, gente? Vocês estão curtindo, né? Pode E deixar assim... pergunta. Oi? Lembra pra deixar a pergunta. Ah, verdade, gente. Assim, já vou voltar com Luzeiros. Deixem perguntas para o padre. Vocês estão vendo? Ele é profundo, ele tem conteúdo. Deixe uma pergunta, faça uma pergunta para ele. Talvez você tenha uma dúvida de alguma coisa. Talvez você tenha um chamado e você está em dúvida sobre o seu chamado. Ah, você tem... Faça qualquer pergunta para o padre aí. Padre Jean, ele vai responder para você. Faça. A tua participação é importante. Outra coisa. Nós temos também um projeto chamado Luzeiro. O que é o Luzeiro? O Luzeiro é o amigo da comunidade, aquele que vai estar provendo a comunidade. Um valor simbólico, se é 10, 20, 30, não sei quanto que você pode doar, meu amado. A gente não chega para você, vai doar 50. Não, nada a ver. Aqui a gente deixa livre. Você doa o quanto você quiser. Você vai se cadastrar, vai dar teu nome, tua data de nascimento, enfim. O Alex vai estar ligando para você, vai estar colocando para você as nossas promoções, os nossos retiros, enfim, você vai estar engajado com a comunidade, você vai ser um provedor da comunidade. Tudo isso que nós estamos construindo, nós estamos em obra, gente, nós estamos em obra, tá tudo quebrado, não tem janela, não tem porta, não tem nada, nossa casa aqui tá zerada. Então a gente vai gastar mais ou menos uns R$100 mil para deixar isso aqui bonitinho. Aonde nós estamos agora vai ser uma capela, tá destruída, não tem cara de capela ainda não. O padre é corajoso de ter aceitado vir aqui, tudo rústico. Ele entrou aqui, tem uma entrada com portas para pisar, porque tá cheio de calha. Então, você... Mas eu surpreendi. E você vai... O que você vai fazer? Você vai ser um dos que vai colocar um tijolinho nessa casa. Aí você vai vir tomar um café, vai comer um bolo, vai fazer um almoço, vai fazer um churrasco, vai proporcionar um churrasco para nós, né, que nós estamos de vida. Nós precisamos que você venha fazer um churrasco para nós aqui. Nós queremos isso, entendeu? Então... Seja um luzeiro, venha ser um luzeiro da comunidade, venha ajudar a comunidade, abraça essa obra, povo amado. Eu sei que talvez você está ajudando a Canção Nova, a Betânia, eu sei, mas ajuda nós também, nós precisamos de você, nós necessitamos de você. Para quê? Para que a gente possa salvar almas, porque o nosso intuito não é enriquecer o fundador, não, é salvar almas. Aqui na frente da nossa casa tem uma biqueira, são meninos dependentes químicos,
E a gente já está ajudando eles de alguma forma, abraçando, beijando, conversando, entendeu? Tentando trazer eles para uma vida mais digna. Então esse é o nosso chamado, ser um hospital de almas. E nós queremos ser um hospital de almas com você ajudando a gente, tá ok? Então vamos continuar com o Padre Jean, que maravilha. Padre Jean, eu quero saber o seguinte, essa comunidade do senhor não é muito divulgada, né? Essa congregação do senhor Não, minha ordem, ela tem, talvez ela pecou nisso, assim, ela se preocupou muito em anunciar o Cristo, né, e não fez muita propaganda vocacional, assim. E como que funciona? Mesmo porque a ordem sempre teve uma grande dificuldade, né, ela chegou a ser expulsa do Brasil, né, na época da ditadura, um pouco, assim, alguns membros, porque eram franceses, né, e a França tornou-se persona não grata pela defesa, né, dos direitos humanos e tudo mais, mesmo que na minha ordem nunca teve. E ela sempre foi um pouco confundida, né, com todo o movimento operário, sindicalista e tudo mais, quando na minha ordem justamente não é muito assim. Minha ordem é muito mais ligada ao mundo monástico do que... E os monges trabalham justamente, né? Então teve muito assim problemas nesse sentido de confusão, né? E também tem uma exigência tremenda, né? Quando entra um jovem que você diz, o primeiro esforço do jovem é aprender a ganhar a vida, você dizia, né? Vocês vivem da ajuda, da providência. Nós vivemos do nosso trabalho, né? Temos que trabalhar, temos que nos sustentar para dar o evangelho gratuitamente. Isso, nos dias de hoje, é um grande desafio, né? Eu vejo o desafio, percebo assim os grandes desafios. Até os anos 90, isso era mais possível. Nos dias de hoje, com a grande mudança no mundo do trabalho, ter comunidades que conseguem ter todos os mesmos horários, se estão no trabalho, é quase impossível. Quase impossível. Então nós temos grande dificuldade, por exemplo, nos horários de oração, né, de laudes e vésperas juntos, porque um trabalha, já começa às 6 da manhã, o outro vai até às 11 da noite. Né? Então são grandes desafios assim de como manter o horário, como manter a comunidade. Desafios que no tempo passado, com a amplitude de ofertas de trabalho e tudo mais, nos anos, né, 50, 60, 70 até 80, as ofertas de trabalho eram bem maiores, né, e os trabalhos eram mais fixos. Você entrava numa empresa, você poderia trabalhar 40 anos naquela empresa sem nunca sair. Né? Sim. Um copinho de água pro... Não, pra você? Não. Sério? Não, com esse frio não. Coisa. Obrigado. Então, assim, né, tinha essa estabilidade que nos dias de hoje não tem. Né? Tem trabalhos que você faz 6 meses, depois a empresa te transfere. Então nós estamos diante de desafios que nós não imaginávamos e temos que repensar um pouco toda a maneira. E veja você que está assistindo, você está entendendo bem. É um padre que é operário, um padre que trabalha. Padre, me diz um negócio. Eu quero tentar entender nessa mística, é muito louco esse negócio. O padre trabalha, o senhor não pode ter uma paróquia, né? Não, tipo, aqui no Brasil nós escolhemos de não assumir a paróquia para poder justamente continuar. Quando a ordem começou, nos anos 40, faz tempo, né? Então, nós tínhamos pensado paróquia missão. E na França funcionou e funciona ainda em alguns lugares assim. Eles trabalham, 2 padres trabalham, outro fica fixo na paróquia e os outros 2 que estão no trabalho o ajudam. Então funcionou muito tempo assim paróquia missão. A ideia era que o pessoal que está na paróquia visse o padre enganjado, visse o padre pegando junto, visse o padre, né, pegando ônibus, voltando cansado do trabalho, indo rezar missa, né, e tudo mais. Mas é evidente, tinha um que não podia, tinha um que tinha que ficar fixo na paróquia. Quando os irmãos vêm para o Brasil, eles percebem, vieram em pouco número, né, pouco numerosos assim, perceberam que não daria de assumir uma paróquia, né? E a realidade paroquial do Brasil, as paróquias são imensas, com muito trabalho. Território também é gigante, territórios, né, grandes e tudo mais. Eles logo se colocaram nos grandes centros.
né? A primeira missão nossa foi em Osasco. Foi em Osasco, Cidade de Deus, na região ali, né? Osasco, toda essa região de São Paulo, né? Depois fomos para BH, Belo Horizonte, tivemos uma missão, uma incursão também na Bahia, em Salvador, né? Mas, assim, eram primeiras experiências de europeus tentando fazer a evangelização nos anos 60 no Brasil, em pleno regime militar, né, com todas as dificuldades, sendo franceses, sendo que alguns franceses tinham falado contra o regime militar, então todo francês estava se tornando persona não grata, alguns não estavam conseguindo, né, o visto e tudo mais. Inclusive Dom Eugênio Salles ajudou muito na época a minha ordem, né, intercedendo perto do regime militar para que eles conseguissem o visto e tudo mais. Então, teve gente muito boa na hierarquia da igreja, até, né, do que nós chamamos da ala de direita, né, do Eugênio Salles, assim, mas que tinha entendido a sacada e, né, o que gostariam de fazer esses irmãos aqui. Né? Então se instalaram no Brasil e nunca, eles tomaram a decisão de não assumir paróquia. Nós ajudamos, então como é que funciona? Quando nós vamos para uma paróquia, nós consultamos o bispo e o pároco. Se os dois estão de acordo que a gente se instale naquela paróquia para fazer um trabalho, né, aí então, beleza. Né, nos instalamos na paróquia em comum acordo, né, com o bispo local, né, o ordinário do local e o pároco do local. E ajudamos então o pároco. Na paróquia atual, eu inclusive ajudo como vigário, né? Sempre ajudei, eu acho que não tem... Assim, Padre Emanuel, né? Grande Padre Emanuel, paróquia Santa Rita, é isso? Santa Rita, que é uma paróquia nova. Quando eu comecei, era a paróquia Santana, então ajudava os cônegos, né, que são né, o pároco que tem, a ordem dos cônegos lateranenses que tem, então ajudava eles, né, continuando sempre a fazer o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Estar junto com as pessoas. Qual é o primeiro trabalho de um opista? Nós temos uma capelinha. A casinha nossa é uma casinha como a de vocês, como a casa de todo mundo. A diferença é que ela tem uma capela com Jesus. E é o lugar onde nós devemos passar um bom tempo, ou na capela, ou nos nossos quartos, rezando, santificando nossa vida, vivendo de Jesus, lendo a palavra, fazendo o Lexio Divina, vivendo e buscando uma vida de santidade. Se você me perguntar qual é o trabalho mais importante de um opista, é assim que a gente se chama, ser santo. Esse é o primeiro trabalho. Daí depois, se sobrar, e vai sobrar tempo, porque se formos realmente buscarmos a santidade, cara, isso vai transparecer, isso vai pular, isso, as pessoas vão ver. Eles vão ver, nossa, a gente encontra uma autenticidade, tem algo de diferente. Né? Eu estou longe de ser santo, infelizmente. Assim, mas na minha ordem está escrito bem dentro da Constituição, né, da minha ordem, do itinerário apostólico da minha ordem. Primeiro objetivo da ordem, a santidade dos seus membros. Aleluia. Segundo objetivo, a evangelização no meio popular. Né? É o nosso primeiro. Então eu acho isso muito interessante na minha ordem, que não colocou o objetivo é evangelizar o meio popular onde ele se encontra. Não. O primeiro objetivo é a santidade. Então, se vivemos alguma coisa que não é propícia à nossa santidade, temos que parar já. Né? E a evangelização, ela só será e acontecerá a partir do momento em que estivermos realmente, plenamente, buscando a santidade, né? Desejando a santidade. Né? Infelizmente não somos ainda santos, né? Mas seremos plenamente evangelizadores ainda mais a gente consegue ser segundo a vontade do Senhor. Amém. Padre, me diz um negócio, como que está espalhado no território brasileiro a tua congregação? Assim, tem eu estava com medo dessa pergunta. Tem, como que está? Eu me lembro até hoje um dominicano, né, que são numerosos. E aí perguntaram em Friburgo, na cidade de Friburgo, quantos dominicanos vocês são? Aí ele olhou assim e disse, sabe, nós somos uma comunidade que tentamos ser um.
Porque ele não queria dizer que eles eram uns 15 somente, assim. Então, minha comunidade, nós somos no Brasil 3. No Brasil inteiro 3. Então vocês estão vendo uma espécie humana. No mundo nós somos 16. Ah, 16. Então, uma ordem pequenininha. Nós nascemos no final dos anos 40, início dos anos 50, né? Assim que tem a explosão do movimento dos padres operários. Nós nascemos dentro desse movimento, é um movimento mais largo, né? Como tem um movimento, existe movimento focular, então era um movimento dos padres operários que comportava jesuítas, salesianos, diocesanos, dominicanos e tudo mais. Minha ordem surge para tentar corrigir uma dificuldade que estavam vivendo os padres operários, né, que estavam indo para o trabalho e se deixando levar e conduzir pela mentalidade marxista. Né? Então começamos a trabalhar todo um aparato para que o padre tivesse mais capacidade de ir ao encontro do que eles chamavam no linguajar da época das massas operárias, né, de ir ao encontro dos homens, das mulheres que estão no meio popular, mas sem se deixar impactar por toda a mentalidade e até errada, contrária à fé, e achavam que estavam fazendo a coisa certa. Então, tínhamos que dar um aparato ao sacerdote e ao evangelizador, porque na minha ordem não tem só sacerdotes. É uma ordem de evangelizadores que tem irmãos e sacerdotes. Desses 3, os 3 são padres? Não. 2 são sacerdotes, 1 é irmão consagrado. E como que vocês, tipo assim, pelo que a gente vê assim, a gente percebe, né, durante a história da igreja que muitos seminários, muitas congregações estão se fechando. Como que vocês fazem para manter essa história viva? Vocês fazem vocacional? Como que é esse negócio? Porque vai chegar uma hora que, são 3. Desses 3, tá preparando mais 3? Ou como que tá esse negócio aí? Na Europa, nós estamos acolhendo pessoas que já têm uma certa idade. Né? Assim, nós estamos trabalhando muito hoje dentro de uma nova abertura, assim, onde talvez não serão mais, talvez se entre jovens, né, generosos que queiram abraçar a causa da ordem, por que não? Mas nós estamos trabalhando mais para que isso fique no mundo laico, né? Que assim jovens casais, jovens leigos assim se apaixonem por aquilo que a ordem tem de tesouro, né? De tradição, de belo, acolha isso e transmita. Então, por todos os lugares onde nós passamos, assim, tem vários leigos hiperanimados que transmitem um pouco a ordem. Mas a ordem, engraçado, nunca teve essa preocupação. Então, como eu lhe disse, talvez isso foi um erro da minha ordem. Eu lembro até hoje de um dos que me chamou, inclusive, por acaso eu até descobri que tem uma história com Dom Henrique Soares, com esse padre, padre Michel Coenot, um padre muito santo, um biblista extraordinário, um conhecedor da palavra, um homem de uma intimidade tremenda, e ele dizia assim, ele era um dos membros da minha ordem aqui no Brasil, um francês, ele dizia: nós não temos que fazer promoção vocacional à nossa ordem, né? Nós temos que anunciar Jesus. Depois veremos o que vai acontecer. Mas então eu penso que a ordem não quis, ela não nasceu para isso. Talvez ela não nasceu para dar, assim, e Deus proveu. Deus provê, Deus proverá. Né? É uma das orações que a gente faz muito em Betânia. Entrou 2, mas a minha ordem nunca nasceu para ser grande. Penso que a minha ordem nasceu para ser pequenininha e um certo estilo de vida profético que fica anunciando sempre dentro, né, da igreja. Assim. Não nasceu para ser grandiosa. Mesmo porque, se for uma grande estrutura, ela perde esse dinamismo, ela perde essa agilidade dinâmica. Ela nasceu para ser pequenininha. Tem outras ordens parecidas que estão se criando. Tem outras coisas que nós poderíamos fazer melhor e uma luz do mundo surge. A nossa alegria é ver isso. Esse dinamismo na igreja que vai adaptando. Porque a ordem, por exemplo, aqui,
A minha ordem é muito adaptada para Curitiba. Mas se eu vou para um lugar um pouco mais interior, já não dá. Já é mais difícil, já não é mais operário. Então minha ordem é muito específica. Né? Ela não nasceu para ser uma coisa que se difunda, né, pelo mundo inteiro, que tenha milhões de padres operários. Penso que talvez dentro do movimento dos padres operários esse era um desejo. Já minha ordem já saiu com uma consciência diferente, assim. Tá, eu vou pra Cumbuca, mas eu quero fazer uma última pergunta minha, assim, porque eu fiquei bem intrigado com esse negócio. Então vocês são uma ordem, mas vocês não têm um lugar comum para se encontrar? Ou existe esse lugar comum? Vocês têm um lugar comum? Tipo, toda a comunidade, toda a ordem tem um lugar comum, né? O Padre Mauro aqui também é dos pobres, eles têm um lugar comum que se Nós reúne, não né? temos uma casa geral. Não? Inclusive, a única casa da minha ordem, no mundo inteiro, nós temos uma missão no Japão, nós temos na Rússia, né? Nós temos na França, nós temos na Suíça. A única casa da ordem é essa que tem aqui no Tatuquara. A única casa. Nosso lugar comum tornou-se os mosteiros. Então, quando nós nos encontramos já fomos mais de 30, né? Assim, os irmãos foram falecendo, ficando idosos e falecendo. Eu me lembro sempre, o mosteiro de Citeaux, na França, é um dos lugares comuns que eu tenho para mim, da minha formação. Pode ver que o senhor tá indo lá. Meu noviciado foi lá, sim. Sim. Eu passei Leva eu um dia, senhor. Eu quero conhecer. São os lugares que eu mais experimentei Deus. Eu tenho vontade de chorar quando eu penso em Citeaux. A graça. É verdade, cortando o senhor, é verdade que ela não toma banho mesmo? O senhor gostou porque ele toma banho, né? Inclusive hoje eu não tenho banho. Não é que dizem, né? É uma mística. Não, a França, sim. Não, mas é errado, sabe? Mas eles têm bons perfumes, né? Né? Tem bons perfumes, Os né? melhores dele lá, né? Mas eles tomam banho, sim. Ah, é? Mas Citeaux é beleza. Citeaux é o lugar de fundação de São Bernardo de Claraval. Nó, Claraval, que a onda, eu vi Desde bastante falar. 1100, né? 1100, assim. Participou das cruzadas, foi grande pregador das cruzadas, né? De levar Cristo em todos os lugares. Fundador de grandes mosteiros. E Citeaux foi o chef, como eles dizem, né? A base dessa grande missão e expansão do mundo cistercienses, então uma reforma dentro do mundo beneditino, né? Isso, assim, eu tive a graça em Citeaux de encontrar um dos irmãos de Tiberina. Tiberina era um mosteiro na Argélia, sobre o monte de Tiberina, que um momento começou a ser visado pelos talibãs. E a população vizinha começou a dizer: vocês vão embora porque nós não sabemos o que vai ser de nós. E o mosteiro fez uma reunião, o padre Abade, e disse: olha, nós estamos ameaçados, podemos ser raptados. Eram franceses, né? Então podemos ser pegos como troca, né? Assim, raptados para pedirem, né? Como é que a gente diz? Pedir dinheiro, inclusive daí acabaram sendo, né? Antes de ser, então, o padre Abade fez uma reunião e disse: vamos embora ou não vamos? E alguns disseram: agora que está num momento mais difícil, nós vamos abandonar o povo? Vamos deixá-los? Nós queremos ficar, vamos enfrentar a dificuldade. E alguns foram embora, outros então os que ficaram. E um dia, então, os talibãs vieram várias vezes, né, e um momento levaram todos os monges. Né, e em troca eles pediam à diplomacia francesa de trocar com alguns prisioneiros de guerras talibãs e do grupo deles, assim, de terroristas, né? E nunca conseguiram. Então esses homens acabaram sendo todos degolados. Só que um dos velhinhos, monge, quando percebeu, se escondeu dentro de um armário. E ele sobreviveu. Quando ele saiu, todos os irmãos tinham sido levados. E daí ele foi transferido e voltou para Citeaux. Olha que legal. E sabe quando você experimenta Deus assim?
Um homem de Deus, um olhar que te leva, assim, a mão dele se pegava, uma mão de trabalhador, grossa, assim, de homem que trabalha, né? Eles trabalham plenamente. Quando eu passei meses em Citô, minha formação toda foi feita em Citô, no mosteiro de Citô. Né? Nas férias da faculdade de Friburgo, na Suíça, eu ia para Citô, ficava 3, 4 meses em Citô, assim, vivendo com os monges, rezando com os monges, trabalhando com os monges. Né? Então, Citô é um dos lugares, mas não tem só Citô. Né? Uhum. Gente, assim, eu vou quebrar o protocolo porque a gente vai ter uma coisa muito... Uma coisa não, a gente vai ter um momento muito massa aqui. Eu vou abrir para as perguntas aí do público que está assistindo, pra gente ir pro nosso momento aqui, gente, que vai ser forte. Daqui um pouquinho a gente vai ter essa surpresa maravilhosa. Vamos perguntar. Convidado Vamos especial. perguntar. Como que tá a participação aí? Tá, bastante gente. O Dudu agradeceu a sua presença aqui, um amigo, um irmão nosso da comunidade, um pai. As irmãs do Sagrado Coração de Nagasaki estavam assistindo, a irmã Lilian, a Kimberly, que é a aspirantada de lá, mandou um abraço pro senhor também. Vamos lá para as perguntas. Edicleia, Ronque... A mãe do nosso amigo que caiu da cadeira. gente! Mais uma vez, 2 vezes já. Terceiro já, Ele amigo. sentou num lugar mais frio. Daqui a pouco ele cai do sofá. Padre, como foi para sua mãe, para você começar desde pequeno buscar o caminho de Deus, entrar no seminário, e para você, como que foi aceitar isso? Né? Como que foi sair de casa, como que foi para sua mãe aceitar? Minha mãe é religiosa. Eu penso que a minha vocação, a vocação vem de Deus, não vem da mãe, né? Assim, minha vocação vem de Deus, mas eu aprendi a rezar com minha mãe. Eu vi minha mãe uma mulher de muita força. Meu pai não é muito de igreja, está tornando-se agora. Mas quando eu entrei na minha ordem, então minha mãe não era contrária a eu visitei o seminário, visitei os Legionários de Cristo, né, a pompa toda assim. E eu disse, não, eu vou entrar nessa pequenina ordem de evangelho. Eu me apaixonei por esse estilo autêntico, me pareceu o único lugar que falava e vivia. Sabe, não tinha carro importado, pegava ônibus, não tinha roupa bonita, não eram cheirosos, não tinham gel no cabelo, não era bonito. A proposta de formação não era melhor, ninguém tinha falado de Suíça, de coisas assim. A proposta de formação era bem simples, mas era uma vida autêntica. Autêntica, como aquela que vocês estão vivendo aqui. Né? Não era assim, não era espetáculo, não era abandonar tudo para ganhar tudo para Cristo. Né? Assim, não era chique. E isso me apaixonou, assim, essa simplicidade, essa pequenez. Então, quando eu entrei na ordem, eu fiquei uma semana na casa, né, desses irmãos, essa casinha de madeira, mas não tinha lugar, então a gente alugou uma casinha menor ainda. E eu lembro da cara do meu pai quando ele foi com a minha mãe nos visitar. Assim, dizendo, eu não tinha sonhado isso com meu filho. A minha mãe, eu acho que me via muito bem nos diocesanos, não assim, mais tranquilo, mais com suporte, com uma estrutura, né? Uma estrutura. Minha mãe se preocupou, um menino de 18 anos nessa favela, né? Eu me lembro, um dia a gente escutou barulho na rua, fresco de tudo, não entendia nada, saímos lá, o cara meteu 38 na cara do outro irmãozinho que estava junto comigo, e eu não devia ter saído, né? Assim, então, a gente não entendia, eu nunca tinha entrado numa discoteca, eu disse isso, eu não conhecia o mundo mundano e as dificuldades de uma vida inserida. Fui aprendendo, assim, rezando todo dia o ofício, né, às 5 da manhã, indo para o trabalho, depois eu servi o exército. Então, para minha mãe, eu penso que ao primeiro tempo, e até hoje, assim, às vezes eles olham com uma certa decepção. Eles me queriam um padre famoso. Um padre famoso. Assim, às vezes, inclusive, até as pessoas me perguntam. Uma vez eu fui no Amazonas, por caridade, e ficar num mosteiro onde não tinha padre, porque ninguém queria ficar lá, quase. Muito longe e tudo. E fui rezar nesse mosteiro.
E aí visitei uma família e uma menininha da família perguntou: padre, o senhor canta? Eu disse: não, assim, eu canto para Jesus. Mas o senhor não tem CD? Eu disse: não tenho. Ah, mas o senhor é padre mesmo? Eu disse: sou. Então, olha a referência de uma criança, assim, padre tem que ter um CD. Eu acho isso muito pena. Não que não tenhamos que ter padres que cantem e tudo mais, mas eu acho isso muito pena. Eu vejo, eu tenho um padre muito amigo meu que diz: nós estamos ano-luz para fazer referência à luz, né? A luz do mundo. Estamos ano-luz do que pede o Evangelho. A igreja terá que fazer um processo de mudança, de busca de profundidade e de, né, eu sonho com uma igreja que os padres não apareçam muito, não sejam stars, não seja aquele glamour, mas que tenha profundidade, vivência, autenticidade. Menos palco e mais altar, né? Menos palco, mais altar, mais presença Aleluia. de Jesus de verdade. Fala, que Deus. seja ele a aparecer, não tanto. Exatamente, glória a Deus. Mais uma aí, daí a gente vai fazer o... Tá. Jefferson Matoso, nosso consagrado de aliança, perguntou: padre, como incentivar a juventude a fazer experiências nos seminários, pois precisamos de bons padres que vivam dentro do seminário já a busca pela santidade. Como incentivar esses jovens a entrar no seminário, a buscar? Ele perguntou para a pessoa errada, né? Eu nunca fui para um seminário. Se eu disser o que eu penso mesmo, talvez ele vai se... Eu acho o seminário de grandíssima importância, mas eu não vejo mais interesse no seminário menor. Eu vejo um grande interesse da igreja acompanhar os adolescentes em suas casas. O seminário menor, eu tenho a impressão, nos anos 50, 60, 70 e até 80 eram interessantes, porque quem vivia na roça, nunca iria para a escola, nunca. Eles paravam no terceiro ano do estudo primário. E depois o cara, com 22 anos, né, desejasse ser padre, mas imagina o percurso que ele teria que fazer para ser sacerdote. Né? Então, assim, era necessário os seminários menores já para dar uma formação, porque, cara, para ser padre precisa de uma formação de base, precisa saber ler, escrever, ter uma inteligência, uma capacidade de diálogo com as ideias deste mundo, né? Uma capacidade de interpretação da palavra e de anúncio dessa palavra. Então, era necessário formar os jovens. Hoje em dia nós temos boa formação de base e seria melhor os jovens ficarem em suas casas e serem, eu penso isso, né? Talvez muita gente discorde, serem formados em suas casas, acompanhados pelos padres formadores. Agora, o seminário é de grande importância para uma diocese, para uma ordem, né? O lugar formativo é de grandíssima importância. Nós só teremos bons padres, né? Homens bons, se forem bem formados. Só que a profunda formação começa ali pelos 16, 17, 18 anos, depois do segundo grau, né? Depois de ter feito essa experiência de vida no mundo. O meu medo é de trazer as pessoas, e nós estamos com esse problema, jovens que ficam anos no seminário. Desculpe se eu digo alguma besteira aqui, mas é um pouco o que eu percebo, assim, o meu medo. Ficar anos no seminário, desconectado com as problemáticas do mundo. E quando voltar, não ter mais a linguagem apropriada para comunicar o Evangelho às pessoas que ele encontra todo dia. Então, a minha ordem não tem seminário por causa disso. Nossa formação é feita nas faculdades, né, frequentando o mesmo lugar formativo que frequentam os jovens seminaristas, mas morando dentro da família. Para já levar para a problemática do tempo da tua formação, toda a problemática do que é anunciar o Evangelho quando metade do bairro está na biqueira, né? Que linguagem você vai ter que, né? Então, as realidades, sabe, assim, conhecer as problemáticas. Nós estamos com jovens que sonham bastante, mas não sonham com os pés no chão, né? Não estão, assim, vendo a realidade, não estão adaptados para responder à problemática da realidade.
É toda a problemática da minha ordem, assim. Então tem dois grandes perigos. Uma é ficar desconectado da realidade. Outra é entrar de cabeça, é o grande perigo da minha ordem, né? Entrar de cabeça na realidade e se mundanizar. Né? Se mundanizar esquecendo das coisas de Deus. Encontrar um equilíbrio nisso. O equilíbrio é tudo, né? Encontrar um equilíbrio. Então eu não sou contra o seminário, mas sou para uma adaptação assim, né? Hoje em dia tem as pastorais, são geniais. Os estágios pastorais que enviam os jovens, eu tenho visto aqui na Diocese de Curitiba, genial, lá na nossa paróquia, né? Vêm jovens seminaristas com estágio pastoral, os padres o acompanham, eles vão nas casas, eles visitam, eles veem as realidades, é muito interessante, né? Assim. Agora, eu não tento convencer jovem nenhum de entrar no seminário. Volta àquela pergunta, né? Eu tento convencer o jovem de que o Senhor o ama e o chama. E aí, esse chamado vai ecoar dentro do seu coração profundamente, assim, né? Profundamente. Vai chamar ou para o sacerdócio, ou para uma vida monástica. Porque a gente só vê os padres dentro da igreja. Não fala de leigos consagrados. Você é um leigo consagrado, não, Pipa? Né? E é lindo a vocação dos leigos consagrados, né? Não falando dos monges. Cara, os nossos mosteiros precisam de homens que se consagram à santidade. Não passa para vir para mim. Amém. Né? E então fazer descobrir Jesus e fazer ele descobrir que ele precisa dar uma resposta. Que Jesus vai chamá-lo. Jesus chamou a mim, chamou a você, chama cada um de nós. E a nós de aprender a escutar é uma das leituras que eu mais amo na minha vida. Né? O Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, portanto amarás o Senhor. Então esse escutar o Senhor, quem escuta o Senhor tem que dar uma resposta. Aleluia. Então o primeiro aprendizado que nós temos que dar aos jovens é de escutar. Aleluia. Escuta, jovem, aprenda a escutar a voz que sussurra, né, na tua alma, no teu ouvido. É Deus falando contigo. A que Ele te chama. Alguns Ele vai chamar a entrar no seminário, mas isso não sou eu que discerno para Ele. É Ele que vai ter que, né, escutar o Senhor. Né? Outros é casar com a prenda, né, de aprender a buscar qual é a melhor prenda, né? E hoje em dia quantos jovens eu escuto e choro com eles, né? Padre, não encontro uma menina de Deus, padre, né? Não encontro um menino de Deus, padre. E como é belo de ver jovens desejosos de querem fundar uma família santa. E para fundar uma família santa precisa encontrar uma santinha, né? Precisa encontrar um menino santo que queira viver essa experiência linda da família com ela. Então, acompanhar os jovens, ensiná-los a escutar Deus e a bem discernir sua vocação, né? Isso é uma de grandíssima importância. É tão pena quando nós vemos jovens que não são mais jovens, mas isso é uma síndrome do mundo de hoje, né? Que passou o tempo, então já mais de 40 anos e não sabem o que querem da vida. Isso é comum, né? Nós temos milhões de jovens mundo afora, né, com mais de 35 anos e que não sabem muito bem o que querem ainda, né? Já eram para ter começado mais cedo. Nós temos jovens com, né, 28, 30 anos que ainda não sabem se casam, se serão padres. Alguns até vão para o seminário porque não deu certo. Eu acho muito pena isso também, né? Eu acho que a vocação que Deus nos chama, ela é autêntica, profunda e verdadeira. Não é porque você não encontrou a prenda da tua vida que você vai ser padre. Frustrado, né? Não é pra ser, né? Não, ao contrário. É, ao contrário. Então, gente, assim, a gente queria ficar mais tempo aqui. Agora a gente vai preparar o ambiente, porque a gente vai receber o Rei dos Reis. Então a gente vai aqui dando um tchau, dando um alô pra galera que tá ali. O padre vai se preparar, nós vamos preparar o ambiente aqui. E agora, meu amado, minha amada, é o seguinte, vai ser um momento de adoração. Então, a gente vai mandar um abraço aí, Wesley, vai dizer o nome de algumas pessoas.
E o Alex... Ah, não, o padre vai ter que tirar. Tá, vai falando um pouco. Edicleia Ronde tava aqui. Edicleia, grande abraço pra você, mãe do Alex, que caiu um tombo agora, mas não se machucou não, viu? Eu fico preocupado. Michael Jones. Michael, grande abraço pra você, tudo bom? Gostaram, povo? Bacana, né? Tava mais um programa, né? É muito profundo o negócio. Diga, mais alguém? Que lindo, gente do céu. Vocês vão ver, gente do céu, já tô arrepiado! Abra o teu coração, filho amado de Deus, que Deus vai entrar aqui e Ele vai curar aquilo que vai ser curado aí, meu amado. Eli Cris. Eli Cris, tira foto. Matheus Roberto, meu primo. Grande abraço, Matheus! Ô Matheus, grande abraço, Matheus! Que bom que você tá aí, filho! Tatiane Dominiak. Tatiane Dominiak, grande abraço. Manda um abraço lá pras irmãs que estavam assistindo. O pessoal de Nagasaki, as irmãs, como o Padre Márcio chama, as irmãs... Ninja, as irmãs Ninja. Grande abraço. Gustavo Franco de Maria. Gustavo Franco, grande abraço. Aqui no Instagram, Jaque Maria. Jaque, grande abraço pra você, tamo junto. Tarso. O Tarso. Meu Deus, gente. Vamos então preparando. Vamos preparando, gente. O padre vai segurar Jesus agora. E os meninos vão trazer a mesinha. Coloca a mesinha aqui daí, ó. Coloca a mesinha que a gente vai ficar aqui. Vai preparando uma música aí já, não, mano. Mesmo com 3 cordas, né? Fazer um milagre aí com as cordas. E vai preparar teu coração, filho amado de Deus. Prepara o teu coração. Até agora você conheceu a ordem do Padre, conheceu um pouco a história do Padre, né? Padre Jean, uma bênção de Deus. Agora é o momento de olhar para aquele que é. Aquele que é. Aquele que é. Ele vai adentrar este lugar. Ele vai adentrar este lugar. Eu gostaria, meu amado, que você fizesse a experiência de se ajoelhar aí na tua casa. Se ajoelha aí. Porque é o Senhor que está aí. É o Senhor. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Abra o teu coração para essa experiência. Talvez, meu amado, você faz tempo que não comunga, talvez você não se encontrou ainda na Eucaristia, né? Porque não estamos podendo, né? Então é o Senhor que está entrando. É o Senhor que entra. Olha, recebe a bênção do Senhor aí. Recebe a bênção do Senhor aí. É o Senhor, meu amado. É alegria. É o próprio Cristo que fez essa live agora. Talvez você necessitava disso, meu amado. De olhar para o Senhor agora. Tome posse, filho, daquilo que o Senhor vai fazer agora, neste momento. Deus vai mexer nas tuas feridas. Deus vai mexer na tua história. Mas Ele não vai mexer para te machucar ou para te... Não, meu amado. Ele vai mexer para te amadurecer. Adore, Senhor. Adore, adore. Adore, adore. Filho, vai sentindo, vai sentindo. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça tua. E eu Você sabe cantar, canta aí na tua casa, meu amado. Chame a atenção do Senhor nesta noite. Chame a atenção do Senhor nesta noite. Se ajoelha na frente do celular, meu amado. Faz como os ateus, subindo lá, chamando a atenção do Senhor. Dobre os teus joelhos agora e olhe para esse. Olhe para esse Jesus maravilhoso. Olhe para ele aí na tela do teu celular e vai sentir a presença dele aí no teu coração, na tua casa, filho. Ele está passeando em tua casa agora. Eu sinto que o Senhor está caminhando sobre tua casa agora. Senhor, vai tocando nas todas as famílias, Senhor, que se apresentam diante de vós, Senhor. Que o vosso poder, Senhor, transforme os corações. Vem tocar naqueles que desejam esta vida nova, Senhor. Que desejam desta luz, Senhor Jesus. Que o vosso olhar toque, Senhor. Toque. Que o vosso olhar cruze o nosso olhar, Senhor Jesus. E mude o nosso coração. Transfigura-nos, Senhor. Dai-nos esta força de desejarmos o bem. De desejarmos o bem, Senhor Jesus. E evitarmos o mal. Odiarmos o mal. Detestarmos o mal. Hoje você, novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser o novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser, hoje eu posso
Dá abertura para o Senhor tocar no coração. Dá abertura para o Senhor entrar na tua casa. Convida o Senhor para entrar na tua vida, filha amada de Deus. Começar esse convite maravilhoso. Senhor, entra na minha vida, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha história, Senhor. Entra, Senhor. O Senhor pode comandar a minha vida, Senhor. Espírito Santo. De fazer quem está em casa também essa pequena experiência. Feche os olhando para Jesus, mas sobretudo você que está do outro lado, né? Nós aqui podemos ficar olhando para Jesus nesta graça da adoração, mas você que está em casa, feche os teus olhos agora e peça por todos aqueles que mais precisam da presença do Senhor em suas vidas. Nós temos tantos doentes, tantos acometidos por causa do Covid, tantos nos leitos dos hospitais, tantos sofrendo, não podendo respirar, com dificuldade de respirar, tantos dos nossos morrendo, tantas famílias enlutadas. Queremos, Senhor, que agora, com a vossa bondade, vá visitando, Senhor, cada filho, cada filha, cada irmão sofredor, cada pai angustiado que perdeu o seu emprego. Vá tocando agora, Senhor. Vá tocando em todos aqueles que necessitam da vossa bondade, do vosso consolo, do vosso amor. Vem, Senhor, também com a vossa misericórdia, proteger-nos, Senhor. Proteger cada um de nós. Venha, Senhor, blindar-nos contra todas as maldades do inimigo, sobretudo contra esta peste, Senhor, contra este vírus. Vem proteger-nos, Senhor. Vem ajudar o vosso país, nosso Brasil, a sair desta pandemia, Senhor, a voltar a poder trabalhar, produzir e adorar-te mais, com mais afinco, a poder se encontrar dentro das nossas igrejas, Senhor. Queremos te dizer como temos saudades de vós, como desejamos a vós, como queremos de novo nos reunir em nossas assembleias, como temos saudades do santo sacrifício, da santa missa. Escuta o clamor do vosso povo que está diante de vós, Senhor. Escuta o clamor, Senhor Jesus. Senhor, Senhor, nos vocacionar, toda honra, toda glória, fortalecer as seus filhos, Senhor, deixa as oportunidades que aqui vivem, Senhor, Senhor, de aliança, Senhor, nosso Deus, Senhor, alegria no coração, Senhor, que a palavra, Senhor, dando força a esse povo, Senhor, que está distante, Senhor, por causa do Deus. Mas eu daí ele Senhor, essa força, essa perseverança de Rei Salvador. Canta, filho! Eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor. Te chamo de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és
Maria. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Sim, Senhor Jesus, nós estamos diante de vós. Cremos, Senhor, cremos de todo o nosso coração que sobre este pequenino altar se encontra o vosso corpo, o vosso sangue, a vossa alma e divindade. Os anjos do céu rodeiam este pequenino altar, cantando glória, glória ao Filho do Altíssimo. Glória a vós, Jesus, que estás presente conosco neste sacramento sublime. Nós vos agradecemos, Senhor, nós vos louvamos, nós reafirmamos, Senhor, como é bom estar na vossa presença, como é bom estar convosco, e contemplando o vosso rosto santo, Senhor, possa a vossa luz iluminar-nos, que sejamos nós, Senhor, como lâmpadas a iluminar da vossa luz, a sermos da vossa luz luzeiros neste mundo. Essas lâmpadas que iluminam da vossa luz, no meio de tantas trevas, no meio de tanta confusão, no meio de tantos pecados. Levar, Senhor, a vossa palavra, levar a vossa luz, levar a santidade que vem de vós. Sim, Senhor, queremos ser estes adoradores humildes, adoradores em espírito e verdade. Te damos glória, Senhor, te louvamos a vossa majestade, louvamos a vossa infinita bondade para conosco. Nós, pequeninos servos inúteis, temos a graça de estar aqui na vossa presença. Queremos cantar os vossos louvores eternamente. Infunda em nossos corações os dons do vosso Espírito Santo, para que sejamos estes servos humildes, tão desejados pelo vosso Pai. Sim, é o Pai que procura adoradores em espírito e verdade. Vem ensinar-nos, Senhor, vem ensinar-nos a sermos esses adoradores em todos os lugares, esses adoradores em espírito e verdade, Senhor. Queremos ser esses que caminham adorando-vos sempre, a cada instante, Senhor. Vamos puxar. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois antigo testamento deu ao novo seu lugar. Tenha fé, por suplementos, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito
vosso pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.